Seja bem-vindo. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Você lembra de que, nessa fantástica história sobre Santo Dumont, lá na parte 1, nós falávamos de que no dia 8 de agosto de 1901, Santo Dumont percorreu em 9 minutos a distância entre Saint-Cloud e a Torre. Tudo fazia pensar que ganharia o prêmio quando chegasse à Torre Eiffel e o cardume que substinha a barquinha de vergas sofreram um violento puxão. As cordas da frente tinham-se afrouxado, enrolaram-se nas pás da hélice. Mais uns segundos e o aeronauta precipitar-se-ia no solo. Rápido como um relâmpago, Santo Dumont desligou o motor. A hélice parou e o pesado aparelho, meio vazio, flutuou sem governo até que encalhou no telhado de um edifício. E produziu-se um ruído de explosão e o Santo Dumont número 5, assim como o Santo Dumont de carne e osso, que o tripulava, desapareceram da vista dos assustados espectadores. Os bombeiros de Paris acudiram rapidamente no lugar da catástrofe, onde acharam o aeronauta fazendo equilíbrios na cornija de uma janela, a mais de 30 metros de altura sobre a rua. Daí mesmo Santo Dumont pôs-se a dirigir as operações de salvamento. A larga quilha do dirigível tinha ficado encravada diagonalmente entre dois telhados sem se partir, distância que salvou a vida do aeronauta. Naquela mesma noite, o intrépido inventor deu ordens para a fabricação do Santo Dumont número 6. E um mês depois, voltou a repetir a aventura. Uma densa multidão assistia ao espetáculo. Como na vez anterior, a aeronave manteve bem o seu rumo. Ao dar a volta sobre a Torre Eiffel, o motor, muito rudimentar, esteve prestes a parar. Santos Dumont largou os comandos do aparelho, ajustou as velas do motor e concluiu triunfalmente o seu voo, alçando o prêmio que se apressou em dividir entre o pessoal que o tinha ajudado e os pobres de Paris. Com a finalidade de provar que a navegação aérea estava destinada a fazer parte da vida cotidiana, manteve desperto o interesse do público pelas experiências aeronáuticas com o empenho e a eficácia de um perito de publicidade. Não era raro ver-o sobrevoar os Campos Elíseos e descer à porta do seu café favorito. Se estava trabalhando em Neville, voltava de balão para almoçar no seu apartamento nos Campos Elíseos. Um criado esperava nos degraus da escada para segurar a corda do guia. Quem vivia em Paris naquele tempo recorda-se de ter visto piscar no céu nas noites calmas as luzes do seu automóvel aéreo. Enquanto o presidente da República Francesa passava revista às tropas, no dia da Bastilha, Santo Dumont participava na cerimônia, dando salvas com pólvoras na sua nave aérea. Um dia, incendiou-se-lhe o motor, quando regressava das corridas de Auteuil. Abandonando a nave no seu próprio rumo, trepou por uma das cordas e apagou as chamas com o chapéu. Os seus desastres e a sua sorte em enganar a morte contribuíram para aumentar a sua fama. Certa vez, durante uma partida de polo entre os ingleses e os americanos, convidou uma jovem para subir sozinha no balão.
Mantenha o rumo para o campo de polo, disse-lhe. Eu irei lá esperá-la na minha bicicleta. Se tiver medo, puxe por esta corda. Se desmaiar, descerá um pouco mais depressa, que é natural. Mas não se preocupe. Você não vai morrer. A jovem não era daquelas que desmaiava facilmente. Largou confiada e subiu pelo espaço. Quando o dirigível assomou por cima do campo de polo, os cavalos empinaram-se. Não faltou quem resmungasse. Já ia estar outra vez esse Santos Dumont. Elevou-se então das bancadas um murmúrio admirativo. Não era Santos Dumont, mas a encantadora Aida de Acosta, que cobria a cabeça com o largo chapéu preso por um echarque de gaze. Desceu sem dificuldade, presenciou a partida e regressou voando para Neville. À vista da estupefação e dos comentários de toda Paris. Aida de Acosta foi a única mulher que tripulou sozinha um dirigível. Quando censuraram o Santos Dumont por ter permitido que uma jovem se expusesse a tais perigos, ele respondeu em tom de protesto. Mas se não existe o menor perigo, voar é tão simples que pode fazê-lo uma criança pequena. Alberto Santos Dumont adiantou-se meio século aos homens da sua época. Adivinhou um mundo novo, unido por vias aéreas onde os veículos transportariam rapidamente de um lugar para outro viajantes, correios e mercadorias. Previu mesmo a possibilidade e vantagem da guerra aérea. É do seu livro autobiográfico a seguinte frase de luminosa argúcia em que estão definidos os pontos básicos da estratégia aérea. Uma vantagem incomparável da aviação é tornar possível ao aviador avistar corpos movendo-se debaixo da superfície das águas. Nenhum submarino, se bem que invisível do convés dos navios, escapará à sua vista. E enquanto o submarino é totalmente impotente contra ele, o avião, pelo contrário, tendo o dobro de sua velocidade, pode fazer-se serviço de patrulha contra submarinos e assinalar a posição destes aos navios que ele conseguia avistar e avisar. Além disso, o avião pode ainda destruir submarino, atirando-lhes bombas de dinamites, capazes de penetrar a grandes profundidades, coisas impossíveis à artilharia dos navios. Quis que os outros compartilhassem da sua intuição, mas os homens daquele tempo não compreendiam as suas ideias. Até a imprensa, recordando seus repetidos fracassos, passou a apelidá-lo de Santo Desmonta. No entanto, em 1902, o príncipe de Mônaco ofereceu-lhe para construir um hangar se Santos Dumont quisesse levar os seus dirigíveis para Monte Carlo naquele inverno. Santos Dumont aceitou. Afável e temerário jovem sul-americano sentou-se à mesa do príncipe de Mônaco e foi convidado com frequência para jantar com os grandes banqueiros. Iates e barcos faziam em torno do Santos Dumont festas
famosos recordistas de automóvel lançavam os carros a temível velocidade de 67 km a hora pelas estradas litoral para acompanharem o seu voo. Mas as suas naves aéreas estavam longe de ser perfeitas. Só podiam voar quando estavam com bom tempo. O passo imediato era construir máquinas mais pesadas do que o ar. Foi o que Santos Dumont conseguiu em 1906. Os irmãos Wright só vieram a voar em público em 1908. Mais tarde, lançou os primeiros monoplanos que tiveram êxito. Eram construídos de bambu e seda japonesa e pesavam, incluindo o motor e o piloto, 100 quilos. E batizaram aquele invento com o nome de libélulas. Em 1909, voando a muito poucas alturas sobre sebos e copas de árvores, na sua segunda libélula, conseguiu um voo recorde de velocidade, percorrendo uma distância de 8 km a uma média de 95 km por hora. Tal como Nobel, Santos Dumont estava convencido de que os seus inventos contribuíram para fazer da guerra algo terrível e que os homens aterrados não se atreveriam a desencadear mais conflitos. Esta sua convicção sofreu um rude golpe ao declarar-se a Primeira Guerra Mundial. Santos Dumont isolou-se na sua casa das imediações de Paris, vítima de graves acessos de neurastenia, que se foram exacerbando a ponto de se sentir atormentado pela obsessão de que era o culpado da guerra. Em 1932, instalou em São Paulo aquela revolta de pouca importância para o governo brasileiro, mas era a Revolução Constitucionalista de São Paulo, e Santos Dumont viu-se sucado o céu da sua terra natal, a enorme máquina de destruição que tinham concebido pelo risonho e longínquo quando dera a volta à Torre Eiffel. Certo dia, um dos sobrinhos, que o acompanhava sempre, deixou só durante alguns momentos. Quando voltou, não encontrou mais Santos Dumont com vida. Pressentindo o pior, foi encontrá-lo na casa de banho, enforcado com a sua própria gravata. A influência de Santos Dumont todos a sentimos ainda hoje. A sua hábil propaganda deve-se indubitavelmente ao entusiasmo que o homem dos nossos dias manifesta pela aviação. Os aviões que acrescentam hoje uma nova dimensão aos horrores da guerra têm antepassados comuns no Santos Dumont número 1 e na libélula. É pena que o pai da aviação não tenha vivido bastante para ver levantar-se o pano sobre a mais bela cena da navegação aérea. Enormes transportes de cargas e gigantescos aviões de passageiros cruzam os ares, estendendo entre os homens e os povos laços mais fortes e mais estreitos. Embora que hoje, mais do que nunca, os aviões sejam armas de guerra capazes de um só deles destruir o planeta conduzindo bombas atômicas. E no próximo episódio desta série O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será Benvenuto Cellini, o maior ourives do mundo. Sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Senso do Instituto de Capuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres.
E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Muitíssimo obrigado por você me acompanhar e recomendar aos seus milhões de amigos que assinem o nosso canal no YouTube Jardim do Éden TV, para todos os dias receber um vídeo